É um prazer tê-la aqui, é um tema muito relevante, de importância nacional para o Acre também. Quais foram as suas primeiras impressões ao chegar aqui no nosso tribunal e na nossa escola? Fique à vontade. Especialmente eu quero parabenizar a EJU de Acre, porque não há dúvida que um dos pilares da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso é a capacitação para a perspectiva de gênero. Nós tivemos a inauguração, a abertura hoje do nosso curso, do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, já começando essa ação Meninas e Mulheres Acre com a capacitação dos magistrados, servidores, para que a perspectiva de gênero seja, para além de uma categoria relacional, seja uma ferramenta metodológica, um novo olhar da justiça, uma justiça que seja emancipatória, que possa trazer com essas lentes especializadas, com a perspectiva de gênero que parte da necessidade das mulheres, da voz das mulheres, para que a gente tenha uma justiça mais ágil, mais eficiente e mais acessível. Então, parabéns, diretor da Escola Judiciária, porque de fato esse é um dos pilares dessa gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, a educação para a transformação da nossa instituição. Fico muito feliz com essa visão, essa perspectiva do ministro e da nossa conselheira, destacando que eu fui cabo eleitoral da nossa conselheira quando concorreu à presidência da MP. Aqui no Acre eu sou um cabo eleitoral da nossa conselheira. Quais as dinâmicas da nossa conselheira em relação ao CNJ, em relação aos tribunais? Perfeito. A conselheira Renata Gil, ela, de forma pioneira, ela tem trazido a agregação de diversas pautas que têm o gênero como transversal na sua aplicação. Então, ela é supervisora da política judiciária de enfrentamento à violência contra as mulheres, é também supervisora da política da infância e juventude, é também supervisora na fiscalização da Resolução 525, que fala da participação feminina, então a necessidade de redemocratização do Poder Judiciário com mais mulheres na segunda instância, que a gente sabe que é uma diretriz importante da perspectiva de gênero, também no âmbito internacional, é que mais mulheres estejam nos cargos de gestão, tanto no âmbito administrativo, que a gente também tem a Resolução 540 do CNJ, que fala de mulheres em cargos de gestão, mulheres, enfim, nas bancas de concurso, mulheres fazendo, como professoras da escola judiciária, para que a gente tenha o olhar da voz da participação feminina, ampliando, portanto, essa redemocratização do Poder Judiciário. A conselheira Renata Gil também foi nomeada agora pelo ministro como ouvidora nacional da mulher. Então, a gente está muito feliz de estar aqui vendo a grande integração que está tendo entre a escola judiciária com a Coordenadoria da Mulher, que é uma política importante, um braço importante das coordenadorias aqui pela doutora Andréa Brito, junto com a desembargadora Denise Bonfim, que é ouvidora da mulher do Acre, porque são atuações para que a gente possa, de forma articulada, escola, ouvidoria e coordenação, fazer com que a gente melhore a nossa articulação interna, aprimoramento das nossas estruturas, e especialmente a articulação externa também com os outros atores da rede, como a gente vai ter daqui a pouquinho, o encontro com a rede de proteção do Acre, juntando aqui segurança pública, sistema de saúde, além de todo o sistema judiciário, com o Ministério Público, Defensoria Pública também presente. Então é a escola sendo um espaço de congraçamento, um espaço de acolhimento para que a rede de proteção do Acre funcione com efetividade. E a felicidade é toda nossa. Recentemente nós tínhamos 4 desembargadoras e 8 desembargadores, completando o número de 12. Nós já tivemos aqui 50% de mulheres e 50% de homens no segundo grau. E no primeiro grau, esse número está bem próximo de 50-50. E isso, o que a senhora pôde ver com esses dados aqui no Acre, seja no primeiro ou no segundo grau? É muito importante, a gente vem sempre falando da questão da participação feminina em espaços de poder. O que modifica quando nós temos, é claro, nós precisamos dos homens parceiros feministas, dos homens com perspectiva de gênero e também mulheres ocupando de forma simbólica esses espaços, para que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais desenvolvida, em especial uma sociedade que veja quais são as especificidades sofridas pelas mulheres, quais são as necessidades das mulheres de carne e osso, como diz Carmen Rim, que precisou de ter uma lei Maria da Penha para reconhecer situações de vulnerabilidade, no âmbito doméstico, familiar, de intimidade. Perspectiva de gênero tem permeado todo o ordenamento jurídico brasileiro, seguindo os tratados internacionais, e essa visibilidade da participação feminina traz esse olhar voltado para quais são as necessidades para superar os obstáculos de acesso à justiça. Então essa é a visão de redemocratização do Poder Judiciário, essa é a visão do CNJ,
criado em 2005 pela Emenda Constitucional 45, exatamente para fazer com que esse Poder Judiciário se aproxime da sociedade. Então, esse espaço no segundo grau, com um olhar de multiplicidade dos seus integrantes, traz um olhar mais voltado para uma sociedade que é plural, né? A gente precisa trazer múltiplos olhares, interseccionalidades, para que a gente tenha um Poder Judiciário mais efetivo, mais eficiente, mais ágil. No primeiro evento de hoje que a senhora ministrou, nós tínhamos ali juízas recém-ingressadas, de uma turma um pouco mais antiga e já titulares aqui na capital. O que a senhora pôde vislumbrar na formação dessas magistradas aqui no Acre? O que a gente tem visto especialmente, para julgar com perspectiva de gênero, a gente tem que ter muita disciplina e autocrítica. Porque a gente não nasce já com perspectiva de gênero, né? E também assim não adquire quando enverga a toga da magistratura. É preciso uma formação continuada, uma formação especializada, né, um compromisso institucional de fazer cumprir os tratados internacionais, Lei Maria da Penha, Constituição, para que a gente tenha de fato um poder judiciário transformador, uma cultura judiciária emancipatória. O que nós vimos foi um grande compromisso da magistratura aqui do Acre, um compromisso de aperfeiçoamento, um compromisso focado no aprimoramento das instituições para respostas mais adequadas, especialmente um poder judiciário comprometido com a gestão individualizada dos riscos. Então a gente viu bastante preocupação em captar mais estratégias de avaliação e gestão de riscos para evitar novas situações de violência. Então é um foco no futuro sem violências, né? Então, para além da resposta de responsabilização, uma grande preocupação com a assistência integral dessas mulheres, com a proteção dessas mulheres, com mais informação. Gostei quando o senhor falou, né, que vocês fizeram um curso sobre o Pacto da Linguagem Simples, né? Uma das diretrizes internacionais é a informação, que a gente seja compreendido pelos nossos jurisdicionados, né, para garantir uma justiça acessível. Então, isso tudo, a gente viu esse compromisso de aprimoramento para atendimento das 5 áreas da moderna vitimologia, que é a informação, participação, proteção, assistência e responsabilização, que é só uma das estratégias do Poder Judiciário. A gente está com foco na proteção integral. Esse é o grande objetivo dessa ação. A senhora sentiu alguma receptividade através das juízas em relação aos juízes do sexo masculino aqui? Como que foi esse temperamento? Eu fiquei encantada, em especial pelos parceiros feministas, né, que eu vi aqui. Né, tanto, né, o senhor como diretor da Escola Judiciária, como o nosso presidente do Tribunal de Justiça aqui do Acre, demonstraram serem vozes muito potentes, parceiros feministas nessa luta, aliado às mulheres, para que a gente possa avançar para um poder judiciário cada vez mais participativo. Então, senti extremo acolhimento, senti de fato como uma parceria, a gente até tem, acho que vocês até podiam fazer isso, viu? O selo Reforchi da ONU, ele é exatamente Eles por Elas. É um selo instituído pela ONU para reconhecimento de instituições que têm a participação masculina, né, grande participação masculina na defesa dos direitos humanos das mulheres. Então, o selo Reforchi é um selo interessantíssimo pela ONU Mulheres, é concedido com instituições que trazem essa estratégia, o seu compromisso de cumprimento dos direitos humanos. Então, aqui eu vejo, sem dúvida nenhuma, né, grandes parceiros feministas, Reforchi, Eles por Elas, né, todos muito engajados nesse compromisso. Parabéns, né, senhor, como diretor da escola, e ao presidente do Tribunal de Justiça do Acre, que nos mostraram vozes muito potentes e comprometidas para, de fato, a gente avançar rumo à Agenda 2030 de equidade de gênero e oportunidades para homens e mulheres. Outro ponto, o ministro Barroso é uma pessoa muito querida aqui no Acre, né? Ele esteve aqui conosco, eu ainda estava na vice-presidência e corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral quando ele veio aqui a primeira vez. E o ministro ficou 2 dias aqui. Foi a primeira vez que o ministro-presidente do TSE ou mesmo do Supremo tem estado aqui durante 2 dias. E foi muito grata a satisfação e a presença do ministro aqui. E logo depois ele colocou a questão da linguagem simplificada. Eu sou um aficionado pela linguagem simplificada. Eu pude fazer 2 relações, uma do gabinete da vice-presidência e outra do meu gabinete, entreguei ao ministro sobre a linguagem simplificada, a ausência de rebuscamento na linguagem. Nós decidimos para as pessoas, não para o próprio magistrado ou para o próprio desembargador. Então nós temos que chegar para a comunidade, mas com a linguagem rebuscada fica extremamente difícil. E aqui nós tivemos semana passada um curso com o professor Sabag sobre a linguagem simplificada. Foi um curso muito concorrido, foi o primeiro curso que foi lançado
e os 2 dias de inscrições encerraram rapidamente, porque tinha 40 na primeira turma e 40 vagas na segunda turma. Então, escoou rápido, né? Então, isso é a busca de todos nós. Qual a visão do ministro, embora tangenciando um pouco da área que a senhora está explicando, como que o ministro está vendo isso? É uma das prioridades da gestão do ministro Barroso, né? Exatamente o Pacto Nacional pela Linguagem Simples. O ministro tem investido cada vez mais sobre isso. A ordem da frase, ele quer o sujeito, o verbo, o predicado depois, tudo de forma muito direta, de forma muito clara. E trazendo para o olhar da transversalidade de gênero, apareceu muito uma pesquisa sobre o Poder Judiciário no enfrentamento à violência contra as mulheres, uma pesquisa feita pelo CNJ e pelo IPEA, apresentado em agosto de 2019, que uma das principais críticas que se havia em relação ao atendimento do Poder Judiciário era a falta de informação. E apareceu muito também que as pessoas não compreendiam o que nós estávamos fazendo. Imagina que a vítima é ouvida em primeiro lugar, né? Quando a gente segue uma instrução processual, depoimento da ofendida, né? Oitiva das testemunhas de acusação, de defesa e interrogatório do acusado. A vítima sai da audiência, uma das primeiras que sai, não sabe o resultado final do processo, ela precisa ser informada. E o julgar com perspectiva de gênero, nós temos os passos do protocolo do CNJ, né? De aplicação obrigatória desde a resolução 492 de 2023, o primeiro passo é a aproximação com o conflito, a gente precisa entender qual é o conflito de interesses que está ali. O segundo passo para julgar com perspectiva de gênero é a aproximação com os sujeitos do processo. O Pacto Nacional da Linguagem Simples está diretamente vinculada à aproximação com os sujeitos do processo. E o protocolo ele faz perguntas reflexivas para a nossa autocrítica e disciplina. E uma delas é, os sujeitos do processo estão entendendo o que vocês estão falando com eles? Então, atende diretamente também o julgar com essa perspectiva de gênero, atenção aos sujeitos do processo, informações claras pelo Poder Judiciário, para que a gente possa transmitir a nossa informação e dar respostas mais adequadas. Então, esse é um caminho fundamental também da política judiciária de enfrentamento à violência. Em termos de Brasil, que a senhora está ali no Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão muito importante, veio para dar novas diretrizes a todo o Poder Judiciário, né? Seja estadual, federal, trabalhista, primeiro e segundo graus e assim por diante. Considerando esse tema específico que a senhora está ministrando, qual o grau de dificuldade no CNJ quando é um homem que é titular da vara que é responsável pela questão feminina? Como que o CNJ tem enfrentado isso? Perfeito. O que nós temos olhado? O perfil do juiz ou da juíza que atua na violência doméstica, ele muda de acordo com a capacitação. Então não é porque é uma mulher que vai julgar com perspectiva de gênero. Nós temos várias mulheres que fazem condutas, atos jurisdicionais de forma machista, né? Então nós temos várias práticas machistas de mulheres, como nós podemos ter homens, né, exatamente com perspectiva de gênero e atendendo e protegendo os direitos humanos das mulheres. A gente pode citar aqui, por exemplo, o nosso presidente atual do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica é um homem, é o juiz Francisco Tojal, que tem brilhantemente defendido os direitos humanos das mulheres, né, para que a gente possa ter cada vez mais avanços nessa pauta. Portanto, ser homem ou mulher não é o que faz com que você julgue com perspectiva de gênero. Mulheres que não tenham capacitação, a formação especializada e autocrítica e disciplina podem estar julgando com base nesse caldo sócio-histórico-cultural da cultura do patriarcado, com discriminações e estereótipos de gênero. E homens que estejam fazendo o curso do protocolo aqui na Escola Judiciária, que aprendam a ter essas novas lentes para julgar com essa perspectiva, vão fazer um brilhante trabalho. Então, não há essa questão no CNJ, e a pesquisa de 2019 que eu trouxe para vocês, do IPEA com o CNJ, fala isso. O que define é o perfil do magistrado e a capacitação especializada. E qual é o olhar que o CNJ tem trazido? Cada vez mais a necessidade de abrirmos varas exclusivas de violência doméstica e familiar. A gente sabe que o Acre aqui já está com 2 varas, né? Então se estruturem essas unidades judiciárias, independente de ser homem ou mulher, na condução desses trabalhos, e um grande foco na entrega jurisdicional rápida. E aqui já deixar os meus parabéns para o Acre. Nós fizemos um painel da violência contra a mulher no CNJ, lançado em março de 2025. Esse painel monitora as medidas protetivas, os dados de violência doméstica contra a mulher, de feminicídio, e monitora o tempo da protetiva dos 26 estados e Distrito Federal. Das 27 unidades federativas, 13 estão descumprindo
o prazo de análise das protetivas em 48 horas. O Acre não está nessa lista, né? Então, o Acre está cumprindo as 48 horas, que é o tempo rápido de quando uma mulher pede a medida protetiva, julga em menos, analisa em menos de 48 horas, mostrando a diligência, o compromisso, né, do Poder Judiciário do Acre no cumprimento das diretrizes do CNJ. Isso é um critério do selo de qualidade, análise do tempo da protetiva. A meta 8, o CNJ tem também de julgar mais rápido os processos de violência doméstica. 90% tem que estar julgado em 2 anos. E 75% por casos dos crimes de feminicídio julgados em 2 anos também, né? Então, quem entrou em 31 de dezembro de 2023 tem que estar sendo julgado até 31 de dezembro de 2025. Então, metas de celeridade e grande preocupação de meio de julgamento com perspectiva de gênero. Eu até estava falando isso hoje de manhã. Perspectiva de gênero não é julgar favoravelmente as mulheres no final, é atuar com perspectiva do começo ao fim da atuação jurisdicional, julgando favorável ou não. A perspectiva de gênero não é um resultado, que as mulheres agora vão sair vencedoras em todas as demandas, não é isso. É olhar para a questão, um olhar estrutural que reconheça as discriminações de gênero e aí vai estar julgando imparcial com base na igualdade substantiva, né? Vendo o problema, o conflito ali existente, a questão de discriminação e preconceito, vendo relações de poder, aí sim o magistrado vai julgar imparcialmente quando conseguir enxergar toda essa discriminação histórico-cultural em relação às mulheres. Bom, então, diante da resposta do que a senhora colocou, e nós vemos aqui, principalmente no Acre, no interior, onde as pessoas têm um grau sociocultural menor, que as mulheres têm um incômodo que às vezes chega na unidade, chega lá na vara, e ela se depara com o juiz. E ela tem essa preocupação, porque um juiz é o sexo masculino, ela veio agredida por uma pessoa do sexo masculino, então essa pessoa pode ficar tranquila, porque é importante a formação da pessoa que está apreciando. Se a senhora pudesse deixar algum recado para essas pessoas. É exatamente isso. Nós precisamos de um poder judiciário acolhedor, humanizado, especialmente que tenha lentes para atuação com perspectiva de gênero. Homens ou mulheres envolvidos na proteção dos direitos humanos das mulheres. Esse é o compromisso do Poder Judiciário brasileiro, cumprindo os tratados internacionais e, de fato, o que define é a sua formação, a sua atuação, né? Então, independente de ser homem ou mulher, se nós estivermos cumprindo o protocolo de gênero, que é um ato normativo primário, a resolução 492 do CNJ, portanto, é obrigatória a adoção, né, do protocolo de gênero pelos magistrados e magistradas, né, de um modo geral, todos com o compromisso de cumprir os direitos humanos das mulheres e julgar com imparcialidade. Então, participando das formações, sabendo passo a passo para julgar com perspectiva de gênero, teremos homens e mulheres, magistrados e magistradas, com o compromisso do dever de diligência, que é isso que a Convenção de Belém do Pará nos traz, de princípio da proibição de proteção deficiente, especialmente atuando com base na proteção às mulheres, com o princípio da precaução para evitamento de novas situações de violência. Então, aplicar o protocolo na vara de família, juiz ou juíza, na vara civil, no juizado de violência doméstica, não é só no juizado de violência que aplica o protocolo de gênero, em todas as áreas e ramos da justiça a gente tem que aplicar. E isso é muito importante para que a gente possa avançar para o Poder Judiciário cada vez mais equânime. Em termos de Brasil, o que a senhora que vem sendo responsável por essa programação do Conselho Nacional de Justiça tem visto? Isso tem melhorado? O movimento ainda é simples ou vem num crescendo? Não há dúvida que a gente tem cada vez mais aprimorado a política judiciária. Nós estamos completando esse ano 20 anos do Conselho Nacional de Justiça. Então, criado pela Emenda Constitucional 45, ele veio com esse grande, para além daquela missão, né, de administrativa, de controle financeiro e também de controle correcional, o CNJ vem trazendo luzes para avanços da política judiciária, de um poder judiciário cada vez mais próximo da sociedade. Então, a gente está numa caminhada realmente com, como disse o ministro, ele até fez na celebração este mês, né, que nós tivemos de 20 anos do CNJ, ele sempre fala da linguagem simples, dos momentos concisos. Ele fez uma apresentação diagnóstica de 20 anos de CNJ, que ele falou, olha, não consigo ser conciso, porque a gente está avançando muito, né? Eu que sou sempre conciso, ele precisou de trazendo os principais avanços e essa pauta feminina tem crescido muito, e especialmente também o que o ministro traz. Nós estamos com um olhar mais atento às especificidades de grupos vulnerabilizados. Então, a questão da infância e juventude, a questão das mulheres em situação de violência, nós estamos cada vez mais olhando para as especificidades locais. Isso aproxima o Poder Judiciário. A gente não pode ter uma fórmula de sucesso para dar certo, a mesma para o Brasil inteiro. Nós temos que ver quais são as demandas do Norte, quais são as demandas do Sul, né? Quais são as demandas da região Nordeste. E aí, por isso que a gente tem desenvolvido essa ação que chama Ação Meninas e Mulheres,
A gente já foi no Marajó, a gente agora veio no Acre, a gente já fez a São Meninas Mulheres Bahia, para saber em cada local o que mais precisa aqui para garantia de acesso à justiça. Por exemplo, no Marajó não tem internet. No Marajó, fala, acontece situação de violência, vocês ligam no 190, fala, que 190, doutora, aqui não tem telefone. Aí lá, por exemplo, a estratégia foi ampliar o número de PIDs, pontos de inclusão digitais. E aí, a Starlink chegando nas regiões ribeirinhas, Starlink instalada dentro de barco, que vai fazer audiência, atraca na comunidade ribeirinha e faz audiência. Aqui nós vamos saber quais são as especificidades do Acre, porque nós vamos fazer rotas de conversa. Vamos ouvir as mulheres indígenas, né? Agora acabamos de ouvir servidoras e magistradas, também saber quais são as demandas. Então é isso, é um poder judiciário que ouve a necessidade das mulheres para ir fazer políticas judiciárias mais fortalecidas, né? Então esse é um grande diretriz, ouvir a necessidade para atender a demanda e expectativa de justiça. Isso é muito importante, destacando tudo isso que a senhora falou, nós tínhamos um grande problema no eleitoral e graças ao ministro Barroso, esse problema foi equacionado no Acre. O ministro, quando veio aqui para inaugurar a sede do Tribunal Regional Eleitoral, ele indagou como que era a questão do horário eleitoral e eu disse, se quiser bater o martelo, eu estou dentro. E assim foi feito. E esse era um grande problema que nós tínhamos, né? O Acre era o último estado a transmitir o resultado das eleições. Então, todas as eleições, aqui era o seguinte, a pauta do jornal. O Acre é o estado que atrasa o país, né? Então, era essa dinâmica que nós tínhamos aqui. E o ministro, felizmente, rompeu com isso. E isso foi possível porque equacionou o horário do Acre, do sul do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Fernando de Noronha, as eleições no exterior. Então, aqui no Acre, nós temos essa atitude do ministro que foi assim, de vanguarda muito grande. Eu lembro quando ele comentou isso comigo, eu fiquei muito feliz que deu certo. E como o Acre era o último que transmitia, e transmite o resultado das eleições, os menores primeiro que os maiores, mas o Acre era o último, por conta da diferença de 2 horas. Com essa atitude do ministro, nós temos 3 estados que têm o mesmo patamar. Rondônia, Roraima, Amapá e Acre, 4 estados, sendo que Rondônia é maior ainda um pouco. E o Acre, de último, passa a ser hoje, na pior das hipóteses, o 4º. Vejam que são estratégias de gestão. Como vai ter uma política judiciária, no caso aí, né? O desenvolvimento da política eleitoral, se a gente não olhar as especificidades locais. É isso que o ministro sempre traz, o vanguardismo dele. Escutem os obstáculos, aí você vai ter um poder judiciário eficiente com estratégia eficiente. Né? Então, parabéns pela estratégia, é exatamente isso. Qual é a necessidade para a gente avançar e suplantar esse obstáculo, né? E lembrando que as eleições ocorre no mês de novembro, outubro e novembro, e aqui é período de seca. E aqui nós não temos estradas, e as estradas são os rios na época de navegação, mas no período da seca não se navega, então é o helicóptero que vai e deixa a seção. Então esse olhar do ministro foi muito importante para nós aqui do Acre, trouxe uma visão completamente diferente, e o Acre deixou de ser esse patamar que atrasa o país, né? Então isso é um dado histórico muito importante. Eu fiquei muito feliz que foi através do ministro que isso pôde ser feito. Isso demonstra a visão do ministro. Exatamente. Essa questão. E especialmente demonstra que nós todos somos agentes transformadores. Né? Com o nosso olhar voltado para a escutativa, ele teve a escutativa, né, de vocês aqui dizendo qual era a necessidade, escutativa para a gente poder. Ele sempre fala, né? Eu escuto todo mundo e dou os créditos. Ele sempre se dá os créditos das políticas que vão implementando. E como ele fala, né? A grande gestão dele é saber escolher as pessoas com as quais, né, ele trabalha, as missões entregues. A escutativa é uma grande, realmente, aliás, o ministro vai estar aqui em Chapuri, né, na quinta-feira, para fazer essa escutativa com as autoridades locais nessa itinerância amazônica, que é exatamente para isso. Quais obstáculos, no que eu posso contribuir para os avanços da política judiciária aqui
no Acre, né? Vai ser muito importante mesmo essa visita. Mais uma vez o ministro vai estar com a gente na sexta-feira, agora dia 27, vai ser muito bom. E especialmente que nós sejamos todos esses agentes transformadores, que a gente tenha esse olhar de vanguarda, né? Assim como essa estratégia foi trazida, as estratégias da escola judiciária, para que a gente tenha um poder judiciário que rompa a cultura emancipatória de discriminação. Esse é o objetivo desta ação que estamos aqui a semana toda fazendo. Muito importante. Nós ficamos muito gratos quanto a isso, com a vinda do ministro, né? Ele já esteve aqui recentemente sobre a linguagem simplificada. Eu entreguei algo para ele, que ele pudesse ver as palavras, as expressões que haviam nos acórdãos. Eu fui tirando tudo isso. E, inclusive, tem uma questão que surgiu no gabinete. Eu comentei isso com o ministro. A equipe estava ainda vinculada a termo muito pesado, eu diria. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a mulher do café. Aí a importância da mulher, tá vendo? Chamei a mulher do café. Sim, se eu falar algumas palavras, a senhora pode definir para mim? Posso, pois não. Aí eu disse para ela, sim, o que na concepção da senhora, essas palavras que nós temos, algumas são difíceis, né? Aí eu fui perguntando algumas palavras para ela. E algumas ela foi respondendo, outras não, achou mais difícil, né? E eu peguei e falei para ela assim, o que a senhora entende como exprimido? Ela falou, isso aí parece alguma coisa relacionada ao suco de laranja, né? Que a pessoa havia exprimido tal coisa no acórdão, na forma de escrever. Então, esse é um dado que o ministro teve a sensibilidade. Eu fico muito feliz com isso. No gabinete eu já vinha adotando isso. E isso torna o judiciário, que antes só se conversava, mas não se comunicava. Então, hoje o judiciário, além de conversar, se comunica com as pessoas. Isso é muito importante. Nós ficamos muito gratos com a presença do ministro aqui, novamente, pela terceira vez. Isso é inédito aqui no Acre, um ministro vir de forma reiterada e repetida. É sinal que ele gostou de alguma coisa. Com certeza. Eu fico feliz com isso. Teremos um grande evento aí na sexta-feira, uma ação enorme, a itinerância, já convidando todos aí para estar acompanhando no portal do CNJ, que estaremos atualizando sobre essa visita aqui ao Acre, no próprio portal do CNJ, trazendo o quanto é importante essa aproximação com as especificidades locais, né, para que a gente possa avançar juntos nessa caminhada aí rumo à Agenda 2030 de igualdade de gênero entre os homens e mulheres, né? Aproveitando que a senhora está em outro evento, que eu já vou não prender muito a senhora aqui, que seria um prazer muito grande, mas que a senhora pudesse deixar um recado de acordo com o que a senhora entender, fique à vontade. Especialmente o que a gente tem trazido é que todos nós sejamos esses agentes de transformação, agentes comprometidos com o dever de diligência, especialmente uma magistratura do novo milênio, é uma magistratura que tenha autoridade com alteridade. Então é uma magistratura empática, uma magistratura acolhedora, especialmente uma magistratura que entregue a prestação jurisdicional de acordo com a expectativa da população, que é um poder judiciário acessível, poder judiciário ágil e um poder judiciário eficiente. Essa é a nossa missão, que cada um de nós cumpra esse compromisso, como diz o ministro Luiz Roberto Barroso, antes de sermos um poder judiciário, temos o dever de entregar a justiça e que seja a justiça acessível, né, no caso da pauta de gênero que estamos aqui defendendo, para todas elas, a justiça. Muito bem. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso tribunal, à nossa escola. Pela honra. Que é isso? A honra é toda nossa em recebê-la aqui. Muito obrigado, parabéns. Obrigada.